Olá, está começando mais um UOL-DR. O tema de hoje é o sexo é fundamental para o relacionamento? Para conversar sobre isso, eu trouxe a psicóloga Marina Vasconcelos. A Marina é especializada em psicodrama e autora do livro Quando a Psicoterapia Trava, pela editora Ágora. Marina, para começar assim, dá para responder com sim ou não? Se o sexo é fundamental para o relacionamento? Não. Não é Eu fundamental? diria que não é fundamental. É importante, é muito importante, mas não é fundamental. Se você quiser mandar a sua opinião para a gente, pode usar o Facebook de UOL Mulher, o Twitter de UOL Mulher, @UOL Mulher, ou então escrever para uolcomportamento@uol.com.br. Através desses lugares você pode mandar sugestão de pauta, mandar dúvida que a gente pode trazer aqui para o programa para discutir. Sempre sobre relacionamento, sexo, relação entre pais e filhos, até vida profissional. Marina, primeira coisa que eu queria te perguntar era isso. Não é fundamental para o relacionamento, mas não é comum a gente ver as pessoas comentando que sexo é tão importante, que sexo é 90% do relacionamento. Não é 90%. Não, é uma forçação de barra isso, dizer que é 90% do relacionamento. Ninguém vive transando, vive na cama o tempo inteiro, né? Depende do momento da relação, o sexo tem maior importância ou menor importância. No início da relação é sempre muito valorizado. Quando você conhece alguém, você sente uma atração por essa pessoa e automaticamente você se sente, a libido vai a mil, você tem tesão pela pessoa, você quer conhecer, quer transar. Isso no começo é muito importante. É uma característica da paixão? Sim, com certeza. A paixão você fica com a libido a mil, você quer estar com a pessoa, você quer se pegar, encostar, beijar, você tem vontade. Se eu estiver errado, você me corrige, mas eu tenho a impressão de que as pessoas falam mais do que transam. Com certeza. Não tenho dúvidas com relação a isso. A gente fez uma enquete aqui no UOL, que é anônima, as pessoas responderam anonimamente, para saber qual é a importância do sexo no relacionamento. Coloca aí a enquete para a gente ver, por favor. Qual a importância do sexo em um relacionamento? 6 mil internautas do UOL, 6.372 responderam a enquete. 40% diz é fundamental, sem sexo uma relação não vai para frente. Em segundo lugar, quase encostando, 37%, é importante, mas não é fundamental. Essencial em uma relação é a cumplicidade. Depois, em terceiro lugar, varia de acordo com o casal. Alguns gostam tanto de sexo, outros não gostam tanto de sexo, desculpe, outros gostam mais. E 4% só é fundamental durante a paixão. O que você acha dessa opinião? Você está de acordo? Então, eu diria que o é fundamental, sem sexo uma relação não vai para frente, eu não concordo com o é fundamental, acho que é importante. E sem sexo uma relação vira amizade, com certeza. Tem pessoas que transam muito pouco, que não têm a necessidade de ter mais quantidade de relações sexuais. Ok, não tem problema. Quem somos nós para julgar as pessoas, os casais por aí, dizer, não, tem que transar mais vezes, senão não é legal. Não tem um número determinado que seja razoável, não. O casal tem que combinar? Combinar como? Os dois acham que está suficiente transar uma vez por semana? Isso é super conversável. Aliás, tem que se conversar, porque acontece muito um desequilíbrio sexual, né? Um quer mais, o outro quer menos, e aí o que quer mais fica sempre frustrado, ou o que quer menos se sente forçado a fazer sexo, porque tem que satisfazer o companheiro, a companheira, e aí tem um desequilíbrio desagradável, porque o sexo é um assunto delicado para se conversar. Então, se você não está afim de transar, porque você está cansado, a gente trabalha pra caramba, quem mora em cidade grande, São Paulo, enfim... Você pega trânsito, você trabalha o dia inteiro, você cansa, você faz outras atividades além de trabalhar. Não é todo mundo que tem disposição para chegar em casa e ainda transar todos os dias, né? Como tem gente que fala que faz. Duvido. Todo dia eu duvido também. Duvido, não tem Preguiça isso, de transar. Quanto mais preguiça tem, menos transa, menos vai querer? Quanto mais preguiça tem, menos vai querer, com certeza. Quanto mais faz, mais vai querer, também. Quanto mais você transa, mais vontade você tem de transar. E o sexo... aproxima o casal. Depois de uma boa transa, é gostoso, você continua abraçado, você tem mais intimidade, você tem mais proximidade, você realmente aumenta a intimidade do casal. O sexo aumenta essa intimidade. Mas o ideal seria transar mais vezes,
Fim de semana, né? Se conseguir todo Pode fim de semana, marcar? pelo menos. Pode marcar? Olha, final de semana não passa. Pode marcar? Mais ou menos, vai. O ideal seria que a gente tivesse pelo menos no fim de semana um tempinho, né? Para poder investir na relação, porque Será durante que a semana é existe- tão corrido. Mas isso de manhã dá aquela rapidinha, que delícia, não? Acordar e dar uma transada e depois sair. Maravilhoso. Para ir trabalhar, não é maravilhoso isso? Será que existe uma média de quantos casais transam? Até tem pesquisa, não tenho esse dado para te falar, mas tem uma pesquisa que já foi feito pela... O HC já fez o Prosex, né? O Projeto de Sexualidade do HC já fez essa pesquisa. E viu que as pessoas não transam tanto quanto falam que transam. Queria ver também a opinião do Twitter. Aqui os internautas deixam a opinião no Twitter. Se quiser deixar a sua opinião, @uolmulher no Twitter, uolmulher no Facebook, ou escrever para o nosso e-mail, uolcomportamento@uol.com.br. Vou te mostrar alguns tweets aqui enviados pelos nossos internautas. Tá. Vamos lá. Vitor Silva. Namoro sem sexo é amizade. Namoro sem sexo é amizade? Se você está namorando e não transa, depende da idade, hein? Os adolescentes, quando ainda são jovenzinhos, não tem que ter sexo ainda. Então tem a idade também. Namoro depende da idade. Sem sexo é um namoro que tá iniciando. Quando tem um certo tempo já de namoro, aí entra o sexo. Mas aí depende da idade. Eu ouvi Então, uma brincadeira. adolescente namorando não é que não está namorando só porque não tem sexo. Está namorando. Só que tem outras coisas e ainda não tem o sexo. Agora, quando você já é mais velho... Aí Mas também não ter sexo também, o que é não ter sexo? é não transar, literalmente. Zero, mas aí é zero, não é tipo Não, uma nós vez estamos por falando aqui de semana. relação sexual, ok? Então, se não existe a relação sexual, não é namoro? Não é verdade, porque os adolescentes podem ser, ainda não estão na idade ainda de fazer sexo e estão namorando, ok, estão namorando. Vindo pra cá, eu ouvi uma piada no corredor de que quem quer fazer sexo, que não case. Isso É fala verdade muito. que cai? Com o casamento cai muito a frequência da relação sexual. Cai, é verdade. Não adianta dizer que não cai, porque cai. Porque você entra tem outras coisas que são levadas em conta na relação. É o que estava falando na pesquisa. Cumplicidade, companheirismo, afeto, um dá força para o outro, crescimento pessoal, um dá força para o outro em todos os aspectos da vida, profissional, Problemas pessoal. novos também, né? Casa para administrar, filho para Casa, cuidar. filhos demandam muito tempo. Casais em início, quando tem um filho pequenininho, nossa, demanda um tempo e a mulher fica cansada, literalmente, fisicamente cansada, porque suga energia. Então Porque tem a período... mulher é sempre a mulher que fala... Porque a mulher que amamenta, né? É a mulher Mas que porque a acorda mulher de é noite. sempre a mulher que não quer transar? Não. Não é sempre a mulher que não quer transar. Tem homens também que não querem, que não têm esse tesão, que não têm a energia para transar. E Não as é mulheres coisa de reclamam. homem nem coisa de mulher, é coisa de gente. É que geralmente as mulheres reclamam aquela coisa, né, da dor de cabeça, né? Aquela desculpa, que muitas vezes pode ser desculpa e muitas vezes não. Pode ser realmente algum problema. Pode ser verdade. Próximo tweet. Religião é uma coisa contraditória. O sexo acontece só depois do casamento, mas depois do casamento o sexo acaba. Olha lá o que a gente estava falando. Acaba, pois é, não acaba. Ele diminui muito, mas não acaba. Não tem que acabar, porque é importante para o casamento. Senão, realmente fica uma coisa de amizade. Agora, com a idade, quando você está bem mais velho, você não tem mais vontade, não tem mais necessidade. Ok, não Se tem não problema. for tão frequente e o casal for feliz assim, tudo bem. Ok, não tem problema nenhum. Quem disse que tem que transar toda semana, de tanto em tanto tempo, para ser feliz, para considerar um casamento saudável? Não tem. Se o casal está bem assim, não tem problema. Agora, tem que ter o sexo. Se não está tendo nada, então é porque alguma coisa tem. Por que será? Que estou casada e não tenho nenhuma vontade, não sinto necessidade de transar com meu marido. Aí tem alguma coisa. Aí tem que ver o que é. Tá, vamos ver o próximo. A vantagem do casamento é que se você falha um dia no sexo, no outro pode se redimir. As pessoas se preocupam nisso também um pouco, né? De falhar, de não só de impotência, mas de não ter dado prazer demais para a pessoa. Se preocupa. E tem uma coisa assim, que quando um não satisfaz ao outro, isso é um problema super sério no casamento. E muito delicado. Porque, como eu já disse, sexo é um assunto delicado para se falar sobre. Em especial, os homens não gostam e não lidam muito com a ideia da mulher pedir alguma coisa que ele não faça, ou que ele não faça legal, está machucando. Ele encara como uma acusação ou tá bom, não sei fazer nada direito. Já encara como um geral. Incompetente. Se sente incompetente, falhando, fracassado, ele fica muito bravo. Geralmente é o que eu vejo
muito frequentemente nas terapias de casais, quando existe o assunto sexo, é complicado o assunto, porque os homens realmente veem com muita resistência esse pedido da mulher. Né? Então, assim, a mulher tem que saber pedir também, não é acusando, você não faz nada direito, você está machucando. Você tem que saber falar, né, com jeito, para o homem não se sentir. Mas dá para falar, né? Eu gosto disso, claro, eu não gosto que dá. daquilo. Deve falar, é importante falar, é super importante. E por que as pessoas não falam, hein? Pois é, porque cada um encara, pega no filtro de cada um, né, a dificuldade de cada um. Então, é um assunto que precisa ser falado, mas muitas vezes é evitado. Então, as pessoas não falam, ficam frustradas e vão deixando de transar. E aí, o que acontece? Vai procurar fora, né? Aí surge traição, porque tem necessidade do sexo, mas não rola em casa, vou procurar fora. Ou fica absolutamente frustrado e não tem sexo em lugar nenhum. Então, assim, tem que ter alguma frequência de sexo no casamento? Tem, porque faz parte do casamento. Se não E tem que nada, conversar sobre isso. tem que se conversar sobre isso. Se tem dificuldade de conversar, procura ajuda. Né? Procura uma terapia de casal, procura saber o que está acontecendo, mas não deixa passar batido. Vamos ver a próxima mensagem. O casamento é o preço que os homens pagam pelo sexo. O sexo é o preço que as mulheres pagam pelo casamento. Nossa, acho que vou ter que ler de novo. O casamento é o preço que os homens pagam... Ah, entendi. Eu acho que é um pouco ultrapassada essa ideia de que, que as pessoas só transam depois do casamento. Não, é totalmente ultrapassada. Se o Twitter não fosse tão recente, eu ia achar que isso foi tweetado nos anos 50 e a gente só achou agora. É muito ultrapassado, não, realmente. acho que muito ultrapassado também. A não ser religiões aí meio eu retrógradas que consideram não acho que ninguém não pode casa para fazer sexo não, mais também. Não tem mais isso. Acho que o nosso internato exagerou um pouco. Vamos ver a opinião das ruas. A Gisela Hall, que é a nossa repórter muito divertida, muito particular, ela foi às ruas para perguntar exatamente isso. O sexo é fundamental no relacionamento? Vamos ver o que as pessoas falaram. Aqui é a repórter Hal, no momento revista Caras, dentro do banheirão, para fazer a cabeça da matéria sobre sexo. Nem tanto sobre sexo, mas dá para ter um casamento feliz sem o sexo ser o principal foco? Sexo! Você acha que o sexo no casamento é fundamental ou dá para dar umas engabeladas? Umas engabeladas, que hoje o sexo já tá mais, né? Hoje ninguém respeita mais o sexo, né? Faz tanto tempo que eu não tenho isso que eu não sei mais. Tadinho. Tem que ter carinho, se não tem carinho, não tem sexo. Ele não é fundamental, mas dá aquele gás pra ir pra frente. Quando um tá muito querendo transar, muito taradão, e o outro tá querendo ver Discovery Channel ou outra coisa, ou ficar navegando no UOL, tem alguma coisa que dê pra fazer pra encontrar um caminho do meio aí, segundo o Buda? Tem a pergunta do que está acontecendo. E a resposta franca, sincera e honesta. O sexo e relacionamento é fundamental para que você tenha confiança em ambos, né? Os dois lados tem que ser sempre firme. Porque se não rolar na cama, não rola no resto. O que é o resto? O resto seria compreensão, companheirismo, né? Também tanto porque sexo não enche barriga. Depende, né, moço? Tem um pessoal que nos protege. Transar, eu acho que é gostoso quando você tá bem, faz falta, sim. Mas o casamento não resume só nisso. Eu tô falando que eu acho que é importante 70%, mas 30% é da convivência. E essa convivência faz parte da compreensão do dia que você não está afim. Tem casais que apenas não precisam tanto de sexo ou eles têm preguiça? Eu não acho que tem casais que precisam mais e aqueles casais não. O casal cria uma história. Na história deles, o sexo às vezes vai estar mais presente e às vezes ele vai estar mais diluído. Tá com a pessoa especial, às vezes não é só sexo, às vezes também vale mais. Tem que ter, é fundamental. Se não tiver, não tem graça, né? 3 dicas para os homens convencerem suas mulheres a ficarem com muita vontade de balacobacar. Primeiro é investir nas preliminares, como disse, é muito importante. E a mulher, ela acaba sentindo mais à vontade e acaba tendo uma lubrificação natural, né? Então não precisa recorrer a lubrificante artificial. A segunda dica é não ter hora certa para fazer sexo. Não é ter aquela obrigação de depois do jantar. Eu acho que sexo tem que ser totalmente surpresa, assim, tem que pegar de surpresa.
variar também a intensidade no sexo. Não ser apenas aquele sexo carinhoso. E também não ser sempre sexo, né, picante e selvagem, assim. Eu acho que também tem que variar. Muitas vezes, eu sou super a favor das rapidinhas, sabe? Eu acho que muitas vezes uma rapidinha é muito mais prazerosa do que uma noite inteira de sexo. Tem homem que acha que só de satisfazer a mulher naquela hora que ela já tá realizada. E não é só isso. A mulher precisa de muito mais do que só sexo. Olha, se eu pudesse, eu transava todo dia, viu? Que não tem coisa melhor, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi daquela entrevistada que falou que sexo não é tudo, 30% é convivência. Nossa, mas não é tudo? Isso ela acha que não é tudo, hein? 70% só é sexo, 30% é a convivência. Dá pra ter sexo bom com quem você só tem 30% de convivência? De convivência? De boa Olha, convivência? Ela falou que se não rolar na cama, não rola lá fora. Né? Eu acho que também é uma coisa que se não rolar lá fora, também não rola na cama. É uma coisa, quem que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Porque o sexo também é consequência de toda uma vivência que o casal tem. Se você faz um programa gostoso, sei lá, você vai ao cinema junto, anda de mão dada, de repente dá um beijo no meio da rua, sei lá, de repente você se acende e tum, cria um clima, vai para algum lugar, vai para casa, sei lá, e transa. Muito se fala que a mulher, para a mulher ter uma boa noite de sexo, ela precisa ter tido um bom dia com o homem. O homem tem que ter tratado bem. Desde a hora que acorda, como falou bom dia, como olhou para ela. Coitado também, ele tem que se empenhar. Acordar às 7 da manhã e falar, hoje à noite eu quero transar melhor. É que para a mulher, o contexto é muito importante, muito mais importante que para o homem, né? Até porque o sexo para a mulher, a vagina interna, o homem tem um órgão externo, toda a anatomia da mulher já condiz com isso. Então, assim, a gente dá muita importância para todo o contexto e toda aquela preliminar, o clima do casal. Se não tiver um clima, a mulher geralmente não consegue se excitar. O homem consegue, né? Muito mais facilmente. Tem homens que também não conseguem, mas a grande maioria consegue, independente de ter brigado, né? Vai lá e transa. Aliás, isso é um problema grave que alguns casais têm, que se dão muito bem na cama e não se dão nada bem no resto. E eles ficam presos por causa do sexo. Casamentos que deveriam não mais existir permanecem por causa do sexo, porque é muito bom. Então eles brigam, às vezes isso até excita o casal. Briga, aí transa e pronto, fica tudo bem, ok. Até a próxima briga. Até a próxima briga. E aí eles têm muitos conflitos fora, mas o sexo é bom e eles ficam presos. Puxa, mas é tão bom, então a gente tem que fazer dar certo, porque o sexo é muito bom. Mas não necessariamente tem que ficar junto. Volta de novo o que você falou do ovo e da galinha, né? Exatamente. Se não tiver os dois. Não ter hora para fazer sexo, isso a Raquel Pacheco comentou. Você acha que... Não dá para ser programado, né? É o tal negócio, a gente tem que aproveitar quando dá. Pais que têm filhos, que estão em casa, tem que aproveitar os momentinhos que os filhos não estão. Ou criar espaço para poder estar sozinho em casa sem os filhos. Manda os filhos dormir na casa da avó um pouquinho, ou vai para um motel. Faça alguma coisa para provocar momentos de intimidade do casal. Porque senão o casal some, vira só pai e mãe. E aí o casal esquece que tem que ter sexo, que é gostoso ter sexo. E acaba não sentindo falta, muitas vezes, ele relaxa, né? E quando vê, está super distante um do outro. Eles vão diminuindo a intimidade. E é preciso alimentar essa intimidade, para que o sexo não se perca. Um internauta até me mandou uma mensagem pelo e-mail, preferiu para não revelar o nome, mas de que depois que os filhos nasceram, acabou. Inclusive o mais novo tem acho que 2 anos e desde então não teve mais sexo. Pois é, isso é uma judiação, porque precisa provocar situações, porque senão o casal já era, né? Só virou pai e mãe. E como falar isso pro parceiro? Tem gente que chama o outro, ô pai, vem aqui. A esposa chama o marido de pai, ou seja, já acabou mesmo o vínculo de marido e mulher, né? É só pai e mãe. E aí o pai chama a mãe, ô mãe, peraí, gente, né? Não pode, assim, é marido e mulher. Homem e mulher aí na relação, precisa ver. E gente que põe filho para dormir na cama do casal. Isso é outro problema, que é muito mais comum do que vocês podem imaginar. Desde que nasceu, aí chorava, punha lá no quentinho. Era muito melhor, porque aí não precisava ficar levantando a noite inteira. E o filho cresce dormindo no meio do casal. Acabou o sexo. Mas todo mundo que eu converso fala, é muito fácil falar que para não colocar o filho na cama para dormir. O duro é conseguir, né? Consegue-se. Consegue. Lógico, é absolutamente possível. É só não começar.
É só não começar, é só não criar o hábito. Né? Deixa o filho lá, vai lá, faz ele dormir na cama e volta para a sua. Pode dar trabalho em alguns casos, porque o filho chora? Pode, mas ele acostuma, é possível. Você tem alguma sugestão para os nossos queridos internautas conversarem com as suas mulheres e maridos? Como iniciar essa conversa? Sobre não estamos transando, e aí? Bom, exatamente assim, boa ideia. Bom, não estamos tendo sexo, o que está acontecendo? Vamos falar sobre isso? É difícil, não. Vamos procurar ajuda então? Um terapeuta de casal que possa ajudar a gente a conversar sobre isso, porque é um assunto que a gente não consegue conversar. Geralmente um deles tem alguma trava, tem alguma dificuldade, fica sem jeito, ou fica agressivo porque se sente atacado. Você vai dizer que você não está satisfeito? Não estou satisfazendo você? Isso se alguém não está satisfeito, né? A Marcela, que é internauta aqui do UOL, escreveu para o UOL Comportamento para mandar a história dela. Repetindo, o e-mail é uolcomportamento@uol.com.br. Você pode escrever para a gente. Quer ter a sua história contada aqui? Escreve lá o e-mail para a gente. Se você não quiser ser identificado, é só mencionar isso no e-mail que a gente preserva a sua identidade. A Marcela, ela contou uma história mais ou menos assim. Só que ela não me parece muito insatisfeita, não. Vamos ver. Eu tenho 35 anos e namoro um cara 9 anos mais novo que eu. O que é um problema quando o assunto é sexo. Ele tem muita vontade de transar, mas eu nem sempre. No começo do relacionamento, a gente teve uns momentos difíceis, assim, porque eu sempre arranjava uma desculpa. Mas aí eu resolvi conversar com ele e explicar que é normal ter menos vontade quando a mulher vai ficando um pouco mais velha e tal. Ele precisou pensar e tomar uma decisão. Aí ele me disse que entendia, que ficaria comigo da mesma forma, porque o importante era estar do meu lado. Aí a gente começou a curtir outras coisas juntos, tipo ver um filme, jantar, sair com os amigos, enfim. Aí ele entendeu que um bom relacionamento precisa, sim, de sexo. Mas não é só isso. O importante é estar do lado? O importante também é estar do lado, né? Não é só. Eu acho que num relacionamento não dá para não falar, nunca dá para falar que é uma coisa apenas que é importante. Um monte de coisas são importantes, né? Tem muita coisa que tem que ser levada em conta, todo um contexto. Tudo bem que foi ela que nos escreveu, foi a Marcela. A gente não sabe se o namorado dela pensa isso mesmo. Mas pelo que ela disse, ele acabou fazendo uma opção por ficar com a mulher que ele gosta, ainda que a vida sexual não seja a ideal para ele. Mas isso tem que ser sempre conversado, hein? Se não for ideal, se a pessoa está sentindo realmente falta, então tem que ver se vale a pena pôr na balança, né? O quanto para mim é importante, o que eu tenho que fazer. Eu abro mão, eu topo porque tem um monte de outras coisas que são importantes, então tá bom, tá bem assim? Ok, não tem problema nenhum. O que não pode é ficar frustrado o resto da vida. E aí, porque isso vai levar à traição. Com o tempo, então eu quero tanto e ela não quer, vou buscar fora. Acaba acontecendo naturalmente, ou sem querer, né, acontece. Então tem que se falar sobre isso. A diferença na balança do sexo é um assunto que precisa ser conversado. Por que será que não tem tanto... 35 anos é nova, né? 35 é nova. E ele 26, né? 9 anos, 26 anos. É super nova. Acho que o sexo a vontade vai até bem mais adiante. Né? Então, ela comenta, agora que eu estou ficando mais velha. Mas, enfim, é uma idade que ainda está no auge, a sexualidade ainda está no auge. Né? Não sei se o cara quer todo dia. Vamos deixar claro que tem também a compulsão sexual, hein? Tem gente que tem compulsão sexual. Tem até um filme que está passando, Shame. Eu não assisti ainda, vi que está em cartaz. Muito bom, que mostra o sofrimento de um cara com obsessão sexual, com compulsão sexual. E que aí é uma doença. A pessoa tem que fazer sexo várias vezes por dia. Todos os dias, várias vezes por dia. E não se satisfaz. Isso é uma doença. Então, nenhum companheiro consegue acompanhar um cara que tem compulsão sexual. Ele tem que se tratar, tomar medicação, para dar uma baixada. Porque isso é doença. Ô, louco, hein? Marina, queria agradecer a sua participação. Deixar aqui o recado para o internauta mais uma vez, para escrever para a gente. UOL Mulher no Facebook, @UOL Mulher no Twitter, ou por e-mail, uolcomportamento@uol.com.br. Fica ligado no próximo ODR. Tchau.